Boa noite, a paz do Senhor. Tenho nesse momento aqui uma reflexão muito simples e rápida para compartilhar contigo, mas tenho certeza que vai encontrar o seu coração. Eu quero falar a respeito de maturidade. Nós, como seres humanos, como homens, como mulheres, nós queremos atingir esse grau, esse estágio nas nossas vidas. Seja em qual for o âmbito daquilo que faz parte do nosso contexto. Profissionalmente, sentimentalmente, emocionalmente e aí por diante. Queremos atingir, temos o desejo de sermos homens e mulheres que atingem esse estágio de maturidade. Sermos maduros o suficiente para poder lidar com todas as circunstâncias da vida. Mas a maturidade, o significado, o sentido de maturidade é o desenvolvimento pleno, absoluto da nossa inteligência e o controle dos nossos processos emocionais. Então, quando eu atinjo esse desenvolvimento e quando eu atinjo essa plenitude da minha inteligência e consigo controlar todos os meus processos emocionais, então aí eu posso garantir que eu me tornei uma pessoa madura. Eu atingi esse estágio, esse nível de maturidade. Uma pesquisa mostra que aqui no Brasil, o brasileiro, a brasileira, ela atinge esse grau, esse estágio, esse nível de maturidade quando ela ultrapassa os seus 44 anos. Então ele relaciona, essa pesquisa, obviamente ela relaciona o nível para que nós venhamos a atingir a maturidade com a idade. Mas isso não é regra. É interessante nós ressaltarmos que isso é um comentário que nós já fizemos e ouvimos que existem pessoas que são novas, mas que se mostram extremamente maduras. Isso é uma realidade. Então, o fato de a maturidade, ela não está totalmente ligada à nossa idade, aos anos que nós temos de vida. É óbvio que ela colabora. O tempo de vida que eu tenho, associado a uma série de outras coisas, ela colabora para que eu atinja esse nível, esse estágio de maturidade. Mas não é uma regra. Não é uma regra que está totalmente ligada aos meus anos de vida. A maturidade, ela está ligada muito mais ao estágio em que nós conseguimos atingir, ao nível que nós conseguimos chegar. E quando nós falamos de maturidade, quando nós falamos desse amadurecimento, que é algo que é muito importante para a minha vida e para a tua vida, nós pensamos num amadurecimento profissional, nós pensamos num amadurecimento sentimental, nos nossos relacionamentos, né? No nosso casamento, na nossa relação com filhos e aí por diante. Nós pensamos num relacionamento, num crescimento e num amadurecimento emocional. E não há nada de errado nisso. Mas nós associamos, na grande maioria das vezes, o nosso amadurecimento a somente as coisas seculares, as coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas é interessante nós trazermos isso também para a nossa vida espiritual. É fundamental trazermos isso para as nossas vidas espirituais. Temos alcançado esse nível, esse estágio de maturidade na nossa vida espiritual?
o que, para mim, eu acho que seria o ponto fundamental, porque a partir daí alcançaríamos outras coisas. E a Bíblia fala a respeito disso, a Bíblia trata a respeito disso. Paulo fala a respeito disso com a igreja de Corinto. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11. Paulo disse assim, referindo-se a essa igreja: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo tratando a respeito da maturidade espiritual, relacionado a essa igreja que tinha problemas. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 3. No mesmo Coríntios, capítulo 3, no versículo 2. Paulo escreve, Paulo fala à igreja do problema justamente da falta de maturidade espiritual que essa igreja passava. Isso é uma realidade que não acontece somente hoje, já acontecia há muitos anos. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, Paulo trata já isso com a igreja, essa falta de maturidade, de uma forma muito inteligente, porque ele compara a falta de maturidade, ele relaciona ao fato de agirmos e pensarmos e falarmos como crianças. Obviamente, meu querido, que a criança ela não atingiu, ela não chegou nesse nível, nesse estágio que a maturidade é para mim, tem que ser para mim, para você que somos adultos. A criança ela é extremamente inocente, a criança ela é extremamente, ela ainda não tem a responsabilidade diante daquilo que ela faz, diante daquilo que ela pensa, diante daquilo que ela fala. E Paulo associa isso aos adultos, aos homens e mulheres que estavam inseridos no contexto da igreja, que agiam como meninos, mesmo sendo adultos. Isso é a clara evidência de que não atingiam ainda o nível, o estágio para que pudesse ser uma realidade na vida deles a tão sonhada maturidade. Então, a maturidade espiritual ela é tão ou mais importante quanto a maturidade associada às outras circunstâncias das nossas vidas. A maturidade espiritual ela é fundamental e ela tem que existir na minha vida e na sua vida. É claro isso porque hoje o que nós vemos acontecer? Pessoas que abandonam e deixam o caminho por coisas extremamente ridículas e irrelevantes. Pessoas que abandonam a sua fé, pessoas que abandonam o trilhar, a trajetória da sua vida cristã por coisas ridículas e extremamente irrelevantes. Isso é falta de maturidade. Agem como meninos, agem como crianças que se aborrecem por qualquer coisa, que são tomadas por ciúmes por qualquer coisa, que criam contendas, infamas, mentiras por qualquer coisa. Pessoas, homens e mulheres, que independentemente do tempo que estão inseridos a uma instituição religiosa, ainda não são maduros o suficiente. O tempo,
o tempo de conversão, o tempo que você está inserido dentro do contexto religioso, isso não significa que você é uma pessoa madura. Isso não significa que você atingiu o pleno desenvolvimento do seu intelecto e dos seus processos emocionais. Isso não significa absolutamente nada. O que significa é quando você atinge, quando você passa, quando você se transfere do estágio de menino para homem. Há algo extremamente interessante que Paulo fala no capítulo 13. No capítulo 13 de 1 Coríntios, que nós acabamos de ler, no versículo 11, que ele diz que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti. Em algumas traduções diz, deixei as coisas próprias de menino. Deixei, abandonei, desisti para que viesse a me tornar homem, maduro. Para que viesse justamente a alcançar esse estágio de maturidade. Não tem como eu e você nos tornarmos homens e mulheres maduros, espiritualmente falando, se não desistirmos, abandonarmos, deixarmos de lado as coisas de menino, os costumes de meninos. As coisas de menino, o falar de menino, o agir de menino, o pensar de menino. Deixo isso de lado para que venham a me tornar homem, para que venham a alcançar a plenitude do meu intelecto e dos meus processos emocionais. Maturidade. E tem duas coisas fundamentais que estão relacionadas à maturidade. O homem maduro, ele decide. É um homem que toma decisões. É um homem que não fica em cima do muro. Ele toma a decisão antes que ela se torne irreversível. Homens e mulheres maduros são pessoas decisivas. Pessoas que têm a certeza do que vão fazer. Pessoas que se posicionam. Outra coisa que faz parte, que caracteriza a maturidade na minha vida e na sua vida é a responsabilidade. Uma vez que comecei, termino. Homens e mulheres maduros, espiritualmente, começam e terminam tudo aquilo pelo qual deram início nas nossas vidas, nas suas vidas. Chegou o momento em que nós, eu e você, como homens e mulheres, temos que atingir maturidade para que nós venhamos a nos tornar homens e mulheres que decidem pelo que quer, pelo que desejam e pelo que querem prosseguir e continuar, e que sejam responsáveis. Que uma vez que começaram, uma vez que deram início, vão até o final da sua caminhada. Homens e mulheres maduros, homens e mulheres que atingiram esse nível de maturidade, que têm o pleno desenvolvimento do seu intelecto e de todas as suas condições emocionais, são homens e mulheres que decidem, são homens e mulheres responsáveis por aquilo que decidiram. Eu queria ler Hebreus. Aliás, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Hebreus e deixasse ela aberta em Hebreus no capítulo 5, porque antes eu vou fazer uma oração. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero orar nesta noite para que o teu Espírito venha nos convencer, porque só o teu Espírito nos convence da necessidade de sermos homens e mulheres maduros. Que
assumam as suas responsabilidades, os seus compromissos e se posicionem. Homens e mulheres que venham a atingir esse estágio de maturidade, onde temos o nosso pleno desenvolvimento intelectual e emocional. Ah, Senhor, a sua igreja precisa amadurecer, precisa atingir esse nível de maturidade, porque senão seremos totalmente envolvidos por qualquer doutrina e seremos levados por qualquer vento. Fala conosco, Pai amado. Age no coração do meu irmão e da minha irmã, porque somente as minhas palavras não são suficientes, mas é necessário o agir do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz assim. Hebreus capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz assim: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Atingirmos um nível de maturidade é questão de sobrevivência na vida espiritual. É tão fundamental que é um respaldo, é uma base que eu tenho para discernir todas as coisas. Atingirmos, chegarmos nesse nível, chegarmos nesse estágio das nossas vidas é preciso. E isso não se relaciona à idade, relaciona-se ao seu posicionamento, relaciona-se ao fato de você entender que isso é necessário para a sua vida. Assim como é necessário para todas as circunstâncias que te rodeiam, a nível secular, também é necessário para a tua vida espiritual. Creia nisso, busque isso, ore a respeito disso, pense a respeito disso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém e graças a Deus.